noite a todos, que a paz do Cristo nos envolva. E o tema de hoje, baseado no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, o nome do texto é Orientação. E para descrever sobre esse texto, Emmanuel se baseou num trecho, como diz a Lu, da primeira carta que Paulo escreveu para a sociedade de Tessalônica, primeira carta aos Tessalonicenses. E a carta, no capítulo 4, versículo 11, ela diz assim, prestem bem atenção, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, conforme nossas diretrizes. Vejam que é uma frase forte, é uma frase que já poderia acabar aqui, né? O que eu tinha para falar. Porque realmente ele traz uma orientação muito importante. Assim como todo o trabalho que Paulo fez, né? Porque as cartas de Paulo, elas não são simples cartas, não são nem só tratados de teologia. Não, são respostas para situações concretas. E sempre mantendo a fidelidade à doutrina fundamental, ou seja, sempre fiel aos ensinamentos de Cristo. E a elaboração dessas epístolas importantes surgiu da necessidade de Paulo ampliar a abrangência dos seus conhecimentos, né? A igreja de Tessalônica, que era na cidade da Macedônia, né, era uma cidade na Macedônia, que hoje é onde se encontra a Grécia, teve muitos conflitos, assim como todas as novas comunidades cristãs na época, né? Principalmente depois que Paulo foi embora. Ele trabalhou na cidade, fundou essa nova igreja, e depois da sua partida, chegou para Paulo, através dos seus seguidores, dos seus amigos, que a sociedade de Tessalônica estava precisando dele, estava pedindo apoio dele, né? Paulo queria muito ajudar, mas ele estava comprometido com atividades em Corinto, outra cidade muito importante, que ele fundou uma igreja muito significativa também. E Paulo, então, redigiu essa carta, que foi a primeira, né? Porque ele redigiu outra depois para os Tessalonicenses, que foi a primeira comunidade cristã que recebeu uma carta sua de consolo, de conforto, né? Então, ele esclareceu para esses seguidores quais eram as melhores ações para lidar com aquele povo que combatia os novos cristãos, na sua grande maioria judeus, ortodoxos, que criavam dificuldades para que esses novos convertidos continuassem o seu trabalho, continuassem a sua atividade de pregação e de expansão dessa igreja, né? Porque a igreja nova, o povo novo que tinha sido convertido, tinha diversas origens, diversas religiões, e isso causava estranheza nos ortodoxos em si. Porque eles tinham dificuldade de entender os ensinamentos do Cristo, né? Cristo foi muito inovador para a época e para eles. E eles passaram a conturbar essa igreja, perturbando aí a ordem e a continuidade, tirando a paz dos frequentadores. E Paulo conhecia muito bem essa realidade de atormentar os judeus, né? Porque ele passou por isso. Ele também foi um perseguidor dos seguidores de Cristo e ele viveu o outro lado da situação. Então, ele tinha habilidade para orientar aqueles que estavam passando por isso, né? E as suas atitudes, principalmente dentro do Evangelho, seu ensinamento davam embasamento para que os novos cristãos pudessem lidar com as dificuldades. E ele, o apóstolo, reforça para todos que durante a sua estada em Tessalônica, ele explicou pessoalmente o caminho proposto por Jesus. Ele foi firme nas explicações e deixou claro que ser um cristão e praticar isso exigiria muito esforço e muita dedicação de todos, porque as influências seriam constantes. E Emmanuel nos lembra, e trazemos isso para a nossa vida, de que a influência não aconteceu só lá, né? A influência continua aqui, né? Porque, especialmente no trecho de hoje, Paulo recomenda que cada um assuma o seu papel individual na busca dos caminhos do Evangelho, né? Então, ele diz lá, procureis, eu vou ler de novo, porque é importante, procureis viver quietos e tratar vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, né?
Então, isso vale para a gente também, vale para o dia a dia, vale para a nossa vida até hoje, não ficou lá no tempo da Tessalônica, né? Ainda é constante o desvio do caminho reto que os seguidores do Cristo têm que se submeter, são submetidos, né? Porque todos se deparam com obstáculos em sua vida, e quando cristãos ou qualquer outra, né, crença que tenham, buscam um porto seguro, buscam um apoio para poder vencer, buscam orientação, né, como diz o nome do nosso texto hoje. E as religiões, as doutrinas, são para muitas pessoas um porto seguro, uma esperança de que as suas dúvidas, as suas súplicas, as suas questões sejam respondidas, né? E Emmanuel ressalta que essas atividades que dão apoio, que dão suporte, atividades religiosas, atividades espirituais, voltadas para ensino e apoio, com base nos ensinamentos do mestre, elas são, sim, importantes, são eficientes, mas elas poderiam ser ainda mais eficientes. Por quê? Isso porque se cada um que busca o apoio, né, espiritual, o apoio emocional, tivesse a consciência de que a solução dos seus problemas está mais em si mesmo do que na igreja, no templo, no culto, o apoio que esses locais conseguiriam dar seria, com certeza, mais efetivo. Infelizmente, o que se observa com frequência é que busca-se o benefício para si mesmo, não, sem pensar no próximo ou nas consequências que a sua escolha, que a sua decisão, que a sua opinião vai ter diante da sociedade ou diante do outro, né? O que se observa cada vez mais é a busca frenética de soluções rápidas, soluções fáceis para questões que muitas vezes são sérias, são complicadas e que exigem, sim, não só apoio de fora, mas esforço e dedicação individuais. E quanto mais adiarmos essas atitudes perante os compromissos, mais complicado fica o ajuste. Jesus sempre mostrou que as ações são importantes e necessárias. Mais importantes as ações do que o próprio conhecimento e o aprendizado em si. Então, melhor do que admirar e idolatrar o mestre, nós precisamos ter a coragem e a firmeza de executar o que ele mostrou que é possível sim fazer, porque ele fez, ele não falou apenas, né? E aí, lá do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, Jesus fala lá no Sermão da Montanha: brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, essa é uma das frases de tantas que o mestre deixou, na verdade, os evangelistas, né, que escreveram, que mostrou que o mestre usou para nos mostrar, para nos chamar a cumprir a nossa parte da nossa tarefa, nossa função aqui diante da vida e das dificuldades. Esse direcionamento está declarado faz mais de 2000 anos. Atue no bem e glorifique o Pai, né? Nós pedimos tanto para que Deus olhe por nós, e nós estamos olhando para Deus? Aqui nesse estudo, para quem já está presente há algum tempo, nós sempre falamos e vamos sempre repetir, independente do palestrante que estiver aqui. Se o estudo da vida do Cristo e do Evangelho completo ainda é um desafio para você, tenta estudar o Sermão da Montanha. Ele é um resumo maravilhoso de tudo que o Mestre tem para nos trazer. Nele, nesse sermão, tem muitos ensinamentos que já serão úteis na nossa busca de melhora como pessoas, como espíritos. A luz a que Jesus se referiu no trecho que eu li agora. Mas se mesmo assim ainda parece complicado demais, reflita com atenção a oração que Jesus ensinou para a gente. Ela fala de respeito a Deus, fala dos ensinamentos de Deus, fala de perdão, fala de caminho reto. E quando Paulo orienta, cuide do seu negócio, lembra que eu li na frase 2 vezes? Não há nada mais importante do que você mesmo. Então,
a sua paz sempre será sua responsabilidade. Cuidado com a sua saúde física e a sua saúde mental é sua responsabilidade. Compreensão e caridade para com o próximo é sua responsabilidade. Agir com justiça e honestidade é sua responsabilidade. Você é o seu maior investimento. E esse trabalho não dá para terceirizar. E não esquece, nós somos eternidade, nós somos eternos. O espírito não acaba. Então, adiar suas atitudes pode poupar o seu trabalho agora, mas ele virá lá na frente, com certeza. Todos nós temos responsabilidades. Não cabe a mim e nem a ninguém aqui dizer quais são elas, porque cada um sabe de si, cada um sabe a tarefa que veio cumprir. E se você ainda acha que não tem nenhuma tarefa nessa vida, melhor parar e refletir com calma, tá? Há pessoas que acreditam que a vida corrida, a vida cheia de atribuições, cheia de responsabilidades, são limitantes para pensar em evolução espiritual. Eu não tenho tempo para isso. Não se engane. É na rotina do dia a dia que nós vamos colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Respeito às opiniões alheias, não julgar, caridade com quem precisa, e eu não estou falando de dinheiro, não. E tantas outras oportunidades. Como diz Jesus no mesmo Evangelho de Mateus, só que no capítulo 7, versículo 12, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Né? Que a gente traduz aí de uma forma mais fácil, fazer para o outro o que eu quero que faça para mim. Isso é a palavra de Jesus, tá? E conforme a frase de Emmanuel nesse texto, que eu copiei, aquele que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Nós sabemos o que é a eternidade gloriosa? Temos em mente o que desejamos agora, para essa vida. Mas pensamos realmente na eternidade? Não se esqueça, essa vida é apenas uma passagem. Quando nós buscamos o apoio de pessoas mais esclarecidas, de grupos de apoio, é muito válido, mas vale reforçar que nós vamos aprender conceitos, nós vamos renovar nossas esperanças e nós vamos melhorar nossa vontade. Mas será que realmente nós estamos fazendo a nossa parte? Reflita. Graças a Deus.